Um cordial bom dia. Novamente estamos entrando na tua casa com um culto que nós preparamos com membros e irmãos nossos nas suas casas. Foi um prazer, foi uma alegria muito grande preparar esse culto. E a palavra de Deus no dia de hoje justamente nos fala sobre o poder dela. Palavra que nunca vai voltar vazia e vai produzir os seus frutos, como diz o profeta Isaías. E Jesus vai contar para nós a parábola do semeador, que também deixa muito bem claro que ela sempre produz frutos. Vamos nós invocar a presença do nosso Deus? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eterno Deus e amado Pai, agora reunidos com todos os nossos membros em culto, mesmo de uma forma diferente, escuta as nossas orações e que a Tua palavra, de fato, não volte vazia, mas que ela produza os frutos que Tu esperas. Ouve as nossas orações, atende os nossos pedidos e também escuta o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Confissão dos pecados. Senhor Jesus Cristo, Tu vês mais do que nós, homens, vemos. Vês tudo o que nós gostamos de esconder diante dos outros, onde faltamos e nos tornamos culpados, onde faltamos e desobedecemos. Mas, Senhor, Tu também podes mais do que os homens podem. Tu podes perdoar e absolver de culpa. Por isso, te pedimos, tem piedade de nós, Senhor, e perdoa-nos, por amor de Jesus. Amém. Nós pedimos perdão, Deus ouviu a cada um de nós, e eu, como ministro de Cristo, também quero dizer para vocês e para todo mundo que se confiam nele, estão perdoados. E eu anuncio essa graça em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salmo 65. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto, por causa das maravilhas que tem feito. Há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu caminho pela terra e tornas boa e rica. Com as chuvas dos céus, enche de água os rios e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparastes. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem a terra, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo, tudo grita e canta de alegria. Bendito Senhor, visto que fizeste que as Escrituras Sagradas fossem escritas para o nosso ensino, concede que possamos ouvir, ler, observar
estudar e internamente digeri-las, a fim de podermos abraçar e sempre manter firmes a bendita esperança da vida eterna, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e no Espírito Santo, em um só Deus, agora e sempre. Amém. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, em eterna salvação chorará. Deus conosco está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. A leitura do Antigo Testamento para este domingo está registrada em Isaías, capítulo 55, versículos de 10 a 13. A chuva e a neve caem do céu e não voltarão até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer, e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas, onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtos aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Palavra do Senhor. A epístola para esse domingo está registrada em Romanos, capítulo 8, versículo 12 a 17. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberão
de Deus não torna vocês escravos e não fazem porque têm medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte de sua glória. Palavra do Senhor. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar, o amar sem cessar. O Evangelho para esse sexto domingo após Pentecostes está registrado em São Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E agora a explicação desta parábola. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco tempo, porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem
e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Palavra do Senhor. E agora é o momento em que queremos confessar a nossa fé. E eu vou dizer para vocês aquilo que eu creio. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o único Deus, o Deus verdadeiro. 3 pessoas, um Deus só. O Pai é o Criador e o preservador de tudo. O Filho é o Salvador, que pagou a dívida que eu tinha para com Deus. E o Espírito Santo é aquele que me deu a fé desde o santo batismo. E esse mesmo Espírito é o que faz isso com as outras pessoas, através da palavra e do sacramento. A mensagem produz a fé, obra do Espírito Santo. E que Deus me mantenha firme nessa fé até o fim. Amém. Graça e paz da parte do nosso Deus, o Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Deixa eu passar esse avião. Graça e paz da parte do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus está conosco e Ele quer nos instruir por meio de Sua palavra. E que esta palavra faça diferença e sentido na vida de cada um de nós. Parábola do semeador. Pergunto inicialmente, qual é a principal ênfase dessa parábola? Qual é o destaque? O que é mais importante? Sobre o que a gente deve mais falar? Qual é o centro dessa parábola? É a semente que foi jogada? É o solo? Os mais diferentes tipos de solo? Esta é a ênfase? Ou a ênfase é o semeador, aquele que saiu a semear e jogou a semente?
Os tradutores da Bíblia colocaram como título dessa parábola como a parábola do semeador, e com isso já querem dizer que a ênfase está no semeador. Sim, e esse semeador é o próprio Deus, que semeia a semente da palavra de Deus em todos os lugares. A semente é a palavra de Deus. O solo somos nós, o semeador é o próprio Deus. Essa é a primeira questão. Deus é quem semeia a semente. Não é o pastor, não é o missionário, não é você, é Deus. Sim, Ele é o que age, que faz tudo. Ele é, sim, aquele que quer ver os seus campos produzindo muitos frutos. O semeador é Deus. Eu, como pastor, preciso me colocar nessa posição. Deus apenas está me usando para espalhar a semente. A semente é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor. A palavra de Deus que é poderosa. É esta palavra de Deus que germina no coração das pessoas. Por isso eu, como pastor, tenho que me preocupar seriamente sempre em pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, não a minha, não as minhas ideias. Preciso me policiar para não colocar dentro da palavra de Deus a minha palavra. E o solo também é de Deus. O ser humano é criatura de Deus. O solo são as pessoas, filhas de Deus. E Deus quer que todas as pessoas produzam o seu devido fruto no seu devido tempo. Mas vamos olhar parte por parte dessa parábola, que é densa, cheia de um conteúdo que não dá para, em 15 minutos, digerir tudo. Mas então dar apenas umas pinceladas. A semente. A semente é a palavra de Deus. E quando se fala em palavra de Deus, não é simplesmente uma palavra de homens, palavras escritas em livros, palavras pronunciadas num púlpito. Não são simples palavras. Essa semente, sendo palavra de Deus, é a mesma palavra pronunciada quando Deus criou o mundo. E vejam, Deus criou esse lindo mundo em que nós vivemos, sol, lua, estrelas, animais, pela palavra. Esta palavra é poderosa. E é aqui a primeira parada. Será que nós percebemos o poder dessa palavra? Ou será que nós não a consideramos como mais uma palavra, mais um livro, mais uma coisa que nós estamos ouvindo? Pode até que a gente pense assim, mas esta palavra é poderosa, capaz de separar alma e espírito, de entrar no mais escondido lugar do coração humano e lá revelar os seus desejos mais secretos. E não só isso, essa palavra é capaz de produzir frutos, mudança de vida. Ela não é mais uma palavra jogada ao vento. Tá, mas e se eu não prestei muito atenção nela? Será que essa palavra é capaz de produzir frutos na minha vida? Se eu me distrair com outras coisas, essa palavra pode produzir alguma coisa, diferença na minha vida? Pode sim. Ela é muito mais poderosa do que nós. Por isso, meu amigo, minha amiga,
quando você ouvir ler a palavra de Deus, entenda que ela é capaz de fazer as maiores diferenças na sua vida, porque ela é poderosa sim. Essa palavra cai nos mais diferentes solos, é verdade. Solos são as pessoas. E aí Jesus dá alguns exemplos que impedem, por exemplo, essa palavra não produzir o fruto esperado por Deus. Essa palavra pode cair sobre a estrada. Estrada, um lugar pisoteado, duro, a semente fica sobre o chão. E aí, diz Jesus, vem o diabo, os passarinhos, e não deixam com que essa palavra produza os devidos frutos. Mas o que isso quer dizer? Toda vez que eu leio esse texto, me vem a ideia de que as pessoas não conseguem entender, como o próprio Jesus diz, compreender a palavra. E por isso que ela não consegue penetrar no coração humano. Por que as pessoas não conseguem compreender a palavra? Nos dias de hoje eu percebo claramente isso. É que ela já tem uma lógica diferente daquela de Deus. Eles já foram cegados pela educação, por exemplo. Na escola, aprenderam que o mundo foi criado, que o mundo surgiu do nada, de um Big Bang. Na escola, as crianças aprendem tantas coisas que estão longe de Deus e por isso não conseguem nem sequer compreender alguma coisa da palavra de Deus. Na televisão, ou na mídia, ou no Face e assim por diante, ouvem e leem tanta coisa ilógica que quando vem a palavra de Deus, aquilo lá parece um absurdo. Dizem, não entendi. Bom, isso aqui é para aquelas pessoas que vão na igreja, para elas serve, para mim não serve, para mim não faz diferença. A palavra de Deus, segundo o meu entendimento, nos dias de hoje, que cai sobre a estrada dura, é justamente esse povo que foi educado de uma maneira ilógica, longe de Deus, e por isso acho um absurdo. Não dá para entender. Deixa isso para os outros. A outra semente da palavra de Deus caiu sobre a rocha, diz Jesus. E caindo sobre a rocha, a semente nasce, germina, cresce, mas só um pouquinho, porque logo depois vêm as dificuldades do sol e aquela plantinha que nasceu bonita, rápida, alegre, logo depois murcha. E Jesus diz que é porque não colocou raízes. E o que isso quer dizer? A palavra de Deus não pode ficar na superficialidade. Ela precisa entrar lá no fundo do coração e lá colocar raízes sólidas, firmes, para enfrentar as mais diferentes dificuldades da vida e sobreviver. Isso significa o quê? Eu preciso ter conhecimento aprofundado da Bíblia. Eu não posso ficar apenas nas historinhas bíblicas que aprendi no tempo da infância, na escola dominical. Eu preciso ir além, não posso ficar no jardim de infância da Bíblia. Preciso me aprofundar. Porque as dificuldades que o mundo me apresenta, as perguntas que ele me faz, toda essa balbúrdia ao meu redor, precisa ter mais segurança, mais firmeza, mais profundidade. E por isso, espera-se de mim que eu estude mais a palavra de Deus, para não ser morto pelas dificuldades da vida. A outra parte da semente de Jesus caiu entre espinhos. E aí Jesus explica dizendo que são os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, que fizeram com que a
planta, a plantinha da palavra de Deus, morresse e morresse sufocada. Hoje, o que isso quer dizer para nós? Olha, os problemas que a gente está vendo no nosso mundo, toda a problemática da pandemia, da chuva, das tempestades, do desemprego, o medo de pegar o Covid e assim por diante, tem afastado as pessoas de Deus em muitos casos. De tão desesperados, de tão preocupados com esse tipo de coisa, a palavra de Deus muitas vezes fica em segundo, terceiro, quarto lugar, e justamente isto acaba sufocando a palavra de Deus. Mas Jesus também fala as fascinações da riqueza. Sim, porque tem muita gente que está mais preocupada com o emprego, com o dinheiro, em ter o carro, em pagar as contas e melhorar de vida, que deixa que a palavra de Deus seja sufocada, morta, e os frutos não aparecem. Tomemos cuidado com essas duas coisas que Jesus chama a atenção: os problemas, os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza. E a outra parte da semente caiu em terra boa. Ufa, agora está falando de mim? Será? Será que eu sou terra boa? Às vezes sou, outras vezes não. Mas eu quero ser. E aqui está a grande diferença. Eu quero acolher a palavra de Deus e quero deixar com que essa palavra de Deus por si só germine, cresça dentro de mim e renda muitos frutos bons na minha vida, na vida dos outros e para a glória de Deus. Pois é, esta é a parábola. Quero destacar algo que para mim sempre chama a atenção. Diz a parábola que o semeador saiu a semear. E a semente caiu nesses mais diferentes solos. O semeador não estava preocupado em só jogar semente em terra boa. Ele jogou a semente e caiu no meio dos espinhos, sob a rocha, caiu no caminho, caiu em terra boa. O que isso quer dizer? Eu vejo nesse detalhe o grande amor de Deus que quer salvar a todos indistintamente. Ele joga a semente e quer salvar aquele que é como uma estrada, aquele que está no meio dos espinhos. Ele quer salvar aquele que não quer conhecer muito da palavra de Deus, mas ele joga a semente. E essa semente interessante, exceto daquela semente que caiu na estrada, a semente germinou, ela cresceu, porque a semente ela tem força em si mesma, ou seja, ela é poderosa, e agora Deus quer sim que aquela semente que caiu no meio do espinheiro, em cima da rocha, Deus quer sim que ela produza frutos, e muitas vezes produz frutos sim, vocês sabem disso. Aqui eu percebo o grande amor de Deus em querer salvar a todos. Por isso nós como igreja e eu como pastor, não posso ficar escolhendo solos onde vou jogar a semente. Eu também jogo. E aqui nós temos um exemplo claro da internet, né? A internet vai para tudo que é canto e nós não estamos escolhendo o solo onde nós queremos que essa semente caia. Talvez hoje esteja no meio de espinhos, talvez hoje seja uma rocha, mas quem sabe, o amor de Deus, a força de Deus, e inclusive a força da semente da palavra de Deus, pode sim transformar esses corações em terra boa. Muita semente da palavra de Deus é desperdiçada, sim, mas nem por isso o semeador deixou de sair a semear.
E isso vale aqui para nós, como igreja e como cristão também. Eu sei que a semente da palavra de Deus que eu joguei pelo mundo afora o tempo todo, não só caiu em terra boa, caiu em terra ruim, sim, mas não terão desculpas de dizer, eu não sabia, não ouvi. E aqui entra um outro detalhe da parábola que passa a ser importante. Veja, Deus não força ninguém a aceitar a sua palavra, Ele joga a semente e diz, aceita, deixa com que essa semente produza. Porque Deus respeita a liberdade dos seus filhos. Convida para aceitar, mas diz, espero que os espinhos não sufoquem essa palavra. Cuida com eles. Espero que tu consigas, no meio da rocha, ainda encontrar um lugarzinho onde depositar as tuas raízes e produzir fruto. Sim, é por isso que Deus joga a semente indiscriminadamente pelo mundo afora, para ver se consegue salvar alguém. E veja, a alegria do semeador está em ver frutos. Interessante que Jesus fala aqui 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Ele não está nem muito preocupado em que toda semente dê 100 por 1. Mas se der 30 por 1, está ótimo. Deus já fica muito contente. Por isso aquela semente que cai no meio do espinho ou em cima da rocha, se não produzir todo aquele fruto, pode ter certeza, o bom Deus se alegra. Estimados irmãos e irmãs, a parábola do semeador mostra que Deus quer salvar a todos. E foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo ao mundo. Ele amou o mundo todo. A sua morte na cruz não valeu só para aqueles que são terra boa. A sua morte da cruz valeu para aqueles que têm muito espinho ao redor de si ou que estão num solo muito duro. Quer salvar a todos, sim. Por isso, ao hoje meditarmos nessa parábola do semeador, tentemos enxergar aqui o grande amor de Deus por todos nós. Outra vez, bem claro na Sagrada Escritura. Que essa palavra frutifique no teu coração. Amém. Em mim, ó Deus, puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, em Teu nome iniciamos este culto e com a Tua bênção queremos voltar aos nossos lares. Agradecemos-Te porque falastes a nós e porque podemos encontrarmos contigo na promissão da Tua misericórdia e do Teu poder. Não nos permitas pensar que o nosso culto está terminado agora. Não nos deixes esquecer que Tu nos incumbiste da missão de levarmos a nossa fé à prática vivencial e sermos Tuas testemunhas. Senhor, diante disso, nós nos sentimos muitas vezes tão desajeitados, incapazes e fracos. Temos medo de fazermos fiasco e passarmos vergonha, se mencionarmos o Teu nome. Tememos o sorriso arrogante daqueles que fazem pouco caso de Ti. Senhor, vence a nossa fraqueza de ânimo
a falta de coragem que não confia em ti. Liberta-nos para a confissão convincente e compreensível da tua vontade. Não permitas que nos resignemos quando não somos atendidos e aceitos, porque sabemos que tu nos defendes e assistes. Fortalece em especial àqueles que se dedicam de tempo integral ao serviço da missão de proclamar o teu Evangelho. Concede-lhes palavras sinceras e honestas quando falam de ti, e permite que a sua palavra se torne a tua palavra. Abençoa todo o esforço leal que visa levar, também por caminhos novos e através de formas ainda não costumeiras, homens mais para junto de ti, tirando-os da velha atitude negativa e do seu indiferentismo. Compadece de todos os homens que te buscam sinceramente. Faze surgir também em nossa comunidade um perguntar inquieto e ardente por teu Evangelho. Amém. Oramos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim concluímos o nosso culto. E, com certeza, vocês também querem a bênção de Deus. Receba, portanto, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que você tenha um ótimo e abençoado dia e que a palavra de Deus que ouviste e acompanhaste, de fato produza frutos em tua vida. Fiquem com Deus, fiquem com o Senhor Jesus. Bom dia.